Uma personalidade forte é capaz de permanecer firme, de permanecer de pé, mesmo passando por uma grande adversidade na vida. E talvez agora você esteja passando por um momento difícil. Então fica aqui comigo, que as coisas que eu vou falar nesse vídeo pode te ajudar a desenvolver essa personalidade forte, que vai te ajudar a enfrentar e superar esse obstáculo que apareceu nesse momento, ou todos os obstáculos que eventualmente aparecerem no seu caminho. Oi, meu nome é Gabi e hoje nós vamos conversar sobre a virtude da fortaleza. Eu dividi esse vídeo em 3 partes. Na primeira eu vou te falar o que caracteriza uma pessoa forte. Na segunda eu vou falar as consequências de viver sem ter desenvolvido essa personalidade forte. E por último eu vou te dar um exercício que você pode já colocar em prática assim que a gente acabar esse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar nessa jornada. Então vamos lá, a primeira parte, o que caracteriza uma personalidade forte? Eu gosto muito da definição do Dom Rafael Llano Cifuentes, mais uma vez aparecendo aqui no canal. É a definição que ele dá no livro Fortaleza, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram ler. Ele fala que a definição de uma personalidade forte é a pessoa que tem cabeças de gelo, coração de fogo e braços de ferro. O que isso significa? A cabeça de gelo é uma metáfora para ele falar que... Metáfora? É uma metáfora para ele falar que a cabeça de gelo, ela nada mais é do que a pessoa que é guiada por um raciocínio limpo, uma ideia transparente. O coração de fogo é a nossa vontade, uma vontade ardente que pega essas nossas ideias e coloca calor humano. E os braços de ferro que coloca essa ideia aquecida na fornalha do coração, essa ideia de gelo, aquecida na fornalha do coração, é colocada nas nossas ações, na nossa prática, pelos braços de ferro. Mas hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai focar na cabeça de gelo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o coração de fogo e os braços de ferro, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer voltar para falar sobre isso. A cabeça de gelo, uma pessoa que tem essa ideia transparente, ela tem a ação dela muito mais fortificada por ter uma ideia clara. Quer ver um exemplo? Uma mãe. Essa mãe, mesmo aparentemente uma pessoa frágil, uma pessoa fraca, ela é capaz de atos heróicos na defesa de um filho. Isso acontece porque a ideia de que, como mãe, ela é responsável por aquele ser, pela proteção daquela criança, faz ela ter uma ação fortificada. Então, entende? É a ideia dela, é a certeza tão clara de que ela é responsável pela educação, pela proteção dessa criança, que diante de uma dificuldade, de uma situação que aparentemente ela não aguentaria, na defesa do filho, ela aguenta por essa ideia clara. Assim como o patriota, mais um exemplo que o Dom Rafael dá no livro. Ele fala sobre, por exemplo, ir para uma guerra, morrer numa guerra em defesa do seu país. Aparentemente, parece uma coisa muito além das nossas forças humanas, mas quando a gente fala que a pessoa tem uma ideia clara, é muito claro para ela de que ela é responsável pela defesa do país dela, ela vai sem pensar 2 vezes. Então, essa cabeça de gelo faz a gente ter a força para fazer os 2 atos de virtude, né? Que é atacar e resistir. Então, esses 2 atos, que são atos próprios das pessoas fortes, eles são muito mais facilitados, acho que a gente poderia usar essa palavra, eles são muito mais facilitados quando a gente tem essa ideia clara. E quando a gente fala sobre essa ideia, a gente tem que também pensar que não é qualquer ideia. Existem 2 tipos de ideias. As ideias dos homens fracos e dos homens fortes. Vamos lá. A ideia dos homens fracos, e aqui eu tô usando homem com H maiúsculo, as pessoas que são as ideias momentâneas, que não é aquela ideia refletida que você já pensou e analisou. É a ideia que surgiu ali de acordo com as suas circunstâncias, com a situação do momento. Essa ideia que não foi refletida, essa ideia momentânea, tende a caracterizar o modo de pensar das pessoas fracas. Essas pessoas são pessoas extremamente dependentes
do meio em que elas estão. Então, a forma de agir delas vai ser um reflexo de como o meio tá manipulando elas. É a mesma coisa de pensar na água, né, num líquido. Ele adquire a forma do recipiente que ele é colocado, entende? Essas são as pessoas, ela adquire a forma do lugar, da situação que ela se encontra ali naquele momento. Um exemplo disso é a própria corrupção, né? Muitas pessoas se corrompem pelo meio em que estão. Isso nada mais é do que a definição de uma pessoa fraca. Uma pessoa cujas ideias não são tão claras, tão fortes, então ela tende a se moldar ao meio. Já as pessoas fortes, elas têm ideias pensadas, refletidas. Elas sabem os valores, os princípios delas, e elas não permitem que as circunstâncias façam com que elas mudem de ideia, que elas mudem de posição. Agora é diferente. Na pessoa da ideia fraca, a situação manipulava ela. Agora a pessoa forte, ela controla a situação. É ela que dá o tom. Ela que muda o olhar em relação ao que está acontecendo à volta dela. Uma definição que eu gosto bastante é que a pessoa com uma ideia forte, uma ideia clara, é como se ela fosse a protagonista da própria história. Enquanto a pessoa fraca, a história dela está sendo construída baseado nos vários fatores das circunstâncias. Mas uma coisa que é importante a gente falar é não esquecer que a fortaleza, ela se encontra nesse equilíbrio, ela se encontra no meio. Não é aquela pessoa extremamente rígida que não consegue se adequar e se moldar em um ambiente diferente, mas também não é essa pessoa ali que é como uma ameba que depende do ambiente o tempo inteiro. Então é importante a gente lembrar que a pessoa forte, ela se encontra nesse equilíbrio entre os dois lados. Um exemplo que eu acho muito triste sobre essa pessoa fraca, essa pessoa cujas ideias não foram refletidas, ela não tem princípios, não tem valores claros, é que ela é como uma cebola. Você vai descascando ali as várias camadas, mas nunca chega a um ponto sólido, nunca chega em lugar nenhum. Dom Rafael, ele fala que essa pessoa, se ela morresse ali na lápide dela, poderia estar escrito: aqui não jaz ninguém, aqui não tem ninguém. Porque isso não é uma personalidade, isso não é uma pessoa. Se a gente não tem esse núcleo de ideias que nos guiam, que nos orientam, que faz a gente mudar o nosso olhar para as circunstâncias, a gente não está sendo uma pessoa. A gente não pode dizer, ali na nossa lápide, não poderia dizer que ali jaz alguém. E agora, então, vamos entrar na segunda parte, que são as consequências de não desenvolver essa habilidade, essa personalidade forte. Eu vou falar algumas características, então, dessa pessoa. A pessoa que não tem essa personalidade forte, ela tende a ser uma pessoa hipersensível. O que significa isso? Sabe aquela pessoa que você tem que ficar pisando em ovos para falar com ela? Tenho certeza que você conhece alguém assim. Essa pessoa é tão dependente do que as pessoas pensam, do que as pessoas falam, da situação do externo, que ela fica hipersensível, tudo nela dói. Uma pessoa que falou um pouquinho atravessado, falou um pouquinho mais grosso, já é capaz de acabar com o dia dela, e ela fica muito mal, porque ela é completamente dependente desses fatores externos. Uma outra característica de uma pessoa fraca é ser tímida. Por quê? Lembra que eu disse que a pessoa forte, ela tem uma ideia clara, um núcleo de convicções forte? A pessoa tímida, ela tem um núcleo de convicções muito defasado. Com isso, ela tem uma escala de valores errada. Então, ela valoriza coisas que não deveriam ser valorizadas, ou deixa de valorizar coisas que deveriam ser valorizadas. Com isso, ela começa a ficar tímida, porque daí ela se importa demais com questões que ela não deveria se importar, sei lá, condição financeira, sabe, coisas pequenas, coisas que ela dá um peso errado para as coisas. Uma outra consequência é ser medrosa. Aqui, gente, nossa, isso é tão importante entender, porque a nossa vida tá aberto para a possibilidade de que a qualquer momento coisas muito ruins podem nos acontecer. Nesse momento aqui que a gente está vendo esse vídeo, eu imagino que você está passando por alguma dificuldade, porque todos nós estamos, né, em alguma escala passando por alguma dificuldade, mas a verdade é que amanhã as coisas podem amanhecer muito piores
do que a nossa situação atual. E quando você não tem esse núcleo de convicções forte, não tem essas ideias claras, você não tem um senso de sofrimento, assim, como que você vai se portar diante da dor? Como você enxerga a dor? Para que a dor, como que a dor pode te fazer alguém melhor? Se você não tiver essa visão transcendental, né, do sofrimento, é natural que você seja uma pessoa medrosa, com medo de se expor a riscos, com medo de tomar algumas atitudes, porque você morre de medo de passar por alguns sofrimentos. Uma outra característica é a personalidade camaleônica. Mais uma vez, uma característica aí das pessoas que não têm as ideias fortes. Ela tende a adequar as ideias dela de acordo com a circunstância. Então é a pessoa que para um grupo ela fala que ela é de direita, no outro grupo ela fala que é meio de centro e na outra ela fala que política nem é importante. Por mais que isso tenha sido vendido nos últimos anos como alguém que consegue se portar em diferentes ambientes, alguém que tem esse jogo de cintura, que sabe ser político, não. Isso nada mais é do que uma pessoa covarde, uma pessoa que não consegue manter as suas ideias independente das circunstâncias. E por último, para mim, a pior característica da pessoa que não tem ideias claras é a sensação de estar perdido. É como se ela estivesse tentando montar um quebra-cabeça que ela nunca viu a imagem final. Imagina se a gente pegasse um quebra-cabeça, jogasse ali as pecinhas em cima da mesa e tentasse montar esse quebra-cabeça sem fazer ideia de qual é a imagem que a gente está montando. Seria muito difícil. A gente teria uma grande dificuldade de conseguir montar esse quebra-cabeça. E é exatamente assim que vive uma pessoa que não sabe para onde está indo, não tem esse núcleo de ideias bem claro. E agora, então, vamos para a terceira parte, que eu falei que te passaria um exercício que você já pode colocar em prática e coloque mesmo. Não veja esse vídeo só como mais um vídeo que rolou aí pelo seu YouTube. De verdade, a hora que acabar o vídeo, pega uma folha, um papel, ou hoje à noite quando for dormir, e tenta responder essas perguntas. Bom, então, eu coloquei aqui um exercício geral para você fazer vez ou outra durante ao longo da vida e um exercício diário para você fazer todos os dias. Nesse exercício geral, quero que você tente responder 3 perguntas. Qual o motivo da sua existência? Por que você existe? Para que você existe? Segunda pergunta: o que você precisa fazer ao longo da vida para conseguir cumprir esse motivo da sua existência? E a terceira: o que você acha que acontece com você, com todos, depois da morte? Vai a fundo. Busca a resposta dessa pergunta. E agora o exercício diário. Um exercício que seria muito útil se a gente criasse o hábito de fazer esse exercício todos os dias. O que eu fiz hoje que me aproximou desse cumprimento, desse dever que eu defini no exercício anterior na minha vida? Então, lembre, no primeiro exercício a gente definiu por que a gente existe, qual é o motivo da nossa existência. E aí você pensa, hoje, o que eu fiz hoje que me aproximou para que eu cumpra esse dever? E depois o contrário. O que eu fiz hoje que me distanciou do cumprimento desse dever? E aí o ponto-chave. O que eu me proponho a fazer diferente amanhã? O que é que eu não fiz hoje, ou que eu fiz e amanhã eu vou precisar deixar de fazer, ou que eu não fiz e amanhã eu vou me comprometer a fazer, que vai me aproximar do cumprimento desse dever da minha existência? Gente, sem saber a resposta para essas questões, a gente não tem segurança. E sem segurança, a gente jamais será considerado alguém forte. E para finalizar, eu gostaria que ficasse claro para você uma coisa: fortaleza requer uma consciência tranquila, que nada mais é do que uma amizade com Deus. Espero ter ajudado. Um beijo.